Ezequiel, capítulo 9, por favor, presta muita atenção que isso aqui é muito forte, gente. Vai ter gente que vai falar assim, não, pastor, eu não acredito que isso pode ser aplicado nos dias de hoje. Eu vou mostrar para você que pode e pior ainda. Talvez você vai olhar para esse texto e vai falar assim, não, pastor, isso era coisa que acontecia lá no Velho Testamento. Não, nós vamos trazer coisa para o Novo também. Por isso que quando você mostra a soberania de Deus, é coisa de arrepiar. Você vai ver que tem situações aqui que aconteceram que você vai dizer assim, não, Deus jamais faria isso. Mas foi Ele que fez. Olha o que diz lá, Ezequiel capítulo 9, eu vou ler o capítulo inteiro para você compreender. Amém? O cabeçalho diz assim, os castigos de Jerusalém. Então ouvi que gritava em alta voz dizendo, chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinha 6 homens a caminho da porta superior, que olhava para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus de Israel se levantou dos querubins sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa todos os homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, olha o que ele fala, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais. Ele fala assim, Deus falando, meu Deus do céu, Deus fala assim, matai a velhos, matai a moços, as virgens e as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu... Começar por onde? Pelo meu santuário. Versículo 7. Então começaram pelos anciões que estavam diante da casa, ou seja, dentro do templo. E eles lhe disse, contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade, havendo eles matado e ficando eu de resto. Ezequiel falando isso. Ficando eu de resto, caí com o rosto em terra. Clamei e disse, Senhor Deus, dá-se ao caso que destrua todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém. Então me respondeu, Deus falando assim, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem, o Senhor abandonou a terra. O Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparam, nem me compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei cair as suas obras. Eis que um homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou, dizendo, fiz como me mandasse. Meu Deus do céu, tá escrito na Bíblia? Alguém já leu isso aqui? Quem que mandou fazer isso aqui? O próprio Deus. A Bíblia fala assim, que chegou um determinado momento que o povo de Israel e Judá estava tão excessivamente em pecado. O pecado era tão grande, e a Bíblia diz ainda que foi pior do que Sodoma e Gomorra. Foi tão grande que Deus pega, fala para Ezequiel, eu vou trazer aqui 6 homens. Esses 6 homens, inclusive todos eles com as suas armas mortíferas nas suas mãos, a sua espada, e um deles vai ter na cintura um homem vestido de linho, e alguns teólogos afirmam que esse anjo, entre aspas, anjo, vestido de linho branco, dá referência para quem? Para Jesus. Alguns teólogos afirmam que era o próprio Jesus ali. Deus falou assim, e aquele que tem o estojo na sua cintura, passa por toda a cidade de Jerusalém e de Judá, marca na testa aqueles que gemem por causa do pecado do povo, aqueles que choram, aqueles que se angustiam pela iniquidade do povo. E a Bíblia diz que esse anjo vai e marca as pessoas que choravam amargamente por causa do pecado e iniquidade do povo. Só que esses 6 anjos saíram para quê? Para matar. Anjos saíram para matar. Matar quem? O povo de Deus, que estava dentro do santuário.
Deus falou assim: comece pelo meu santuário. Imagina no dia de hoje. Vamos dizer que a gente está voltando a mais de 2000 anos atrás. Aí Deus fala assim para mim: pastor, vai chegar aí 6 homens, entre eles um com estojo de escrevedor, ele vai marcar a testa das pessoas que choram amargamente pelos seus pecados. Ele vai marcar a testa daqueles que angustiam pelas suas iniquidades. Porém, aqueles que não foram marcados, esses morrerão à espada. Esses vão sofrer detrimento. E a Bíblia diz que Deus falou assim: comece pelo meu santuário. Se você continuar lendo Ezequiel capítulo 7, 8 e 9, você vai ver que a Bíblia diz assim, que o anjo, quando sai de dentro do santuário mesmo, ele já mata os anciões de dentro da igreja, de dentro do templo. Eles pegam esses corpos e colocam diante das imagens dos ciúmes, que era a imagem de Deus, perto do véu que separava o lugar. Saindo os 6 anjos, a matança, quando ele sai para matar, a Bíblia diz que ele vai e mata as pessoas nas ruas, pega esses corpos e leva para dentro do templo, dentro do santuário. Você vai entender o porquê que era dentro do templo, porquê que era dentro do santuário. Isso era o exílio babilônico. Talvez você pergunte o que significa exílio. Para que a gente possa compreender a história do exílio babilônico, eu quero tentar passar tudo hoje, tomara que dê tempo, amém? Para que a gente possa compreender a história do exílio babilônico, é necessário que a gente voltamos lá no começo. Eu vou trazer várias referências bíblicas. Eu falo para o meu povo na igreja: o que eu estou pregando, não aceite de imediato. Seja bereano, vê se o que eu estou pregando está certo ou está errado. Depois você vai para casa, vamos ver se esse pastor está falando a verdade. Os bereanos eram assim. Quando Paulo foi pregar, os bereanos falavam assim: peraí, Paulo, a gente não vai colocar em prática agora não. A gente vai ver se o que está se pregando está certo ou está errado. Se estiver certo, amém, a gente vai cumprir. Agora, se estiver errado, eu sempre falo para as pessoas: tudo que eu pregar, não aceite de imediato não. Se você tem um caderninho, escreve. Se você quiser marcar, marque. Mas entenda uma coisa: o Evangelho de Cristo nunca foi chamado de uma colher de açúcar. Foi chamado de espada. A palavra chama-se espada. Você pode ver que a palavra, por se chamar espada, ela fere quando entra e quando sai. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela entra até a divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir os pensamentos dos homens. Ou seja, primeiramente, vale lembrar que o povo de Israel, eles foram divididos em 2 reinos, devido às suas muitas práticas distantes de Deus e às suas prevaricações. Os 3 primeiros reis de Israel foram Saul, depois foi Davi e depois foi Salomão, que por muito tempo mantiveram a nação de Israel unida. Eu vou trazer a didática primeiro para você compreender. Então Saul, Davi e Salomão, eles mantiveram a nação de Israel unificada. Era unida, não era dividida. Porém, com a morte do rei Salomão, houve uma divisão de reinos no ano de 930 a.C. Os 2 filhos de Salomão se ascenderam ao trono. Jeroboão se ascende ao trono de Israel e começa a governar o povo. E Roboão, ele se ascende no trono de Judá, que era irmão de Jeroboão. O reino de Israel também ficou conhecido como o Reino do Norte, que abrangia as cidades de Siquém e de Samaria. E o reino de Judá ficou conhecido como o Reino do Sul, que por sua vez abrangia a cidade de Jerusalém, que é onde era a habitação do templo, o principal templo de Jerusalém. Era ali que aconteceu o Vale da Matança. Foi ali que aconteceu dos anjos entrarem e matar todo mundo. E todos esses 2 reinos passaram por um processo de cativeiro. Todos esses 2 reinos passaram por um processo de exílio. Exílio significa cativeiro. Exílio significa o povo de Israel sair da sua nação e ser levado para a Babilônia, para ser escravo, morrerem da fome, ser morto à espada. Aqueles que não eram levados ficavam em Jerusalém e morriam à espada pelos soldados, pelos carrascos. Eram queimados vivos. Isso é um exílio. E todos esses 2 reinos passaram por um processo desse, um cativeiro e o exílio. Ou seja, a nação estrangeira invadia e levava a grande parte do povo que era escravo, e aqueles que não eram levados eram mortos e esquecidos. No período veterotestamentário, Israel viveu fundamentalmente 2 exílios.
O reino de Israel, como conhecido que a gente acabou de falar, que é do reino do norte, foi destruído pelos assírios por volta de 722 a.C. E aproximadamente 100 anos depois, o povo de Judá foi destruído pelos babilônicos por volta de 596 a.C. Então todos esses dois reinos passaram por um exílio. O povo assírio não judiou tanto do povo de Israel como os babilônicos fizeram, porque foi atrocidade. Mataram crianças, mulheres, virgens, velhos, todo mundo. Nem as crianças escaparam. Nem as crianças escaparam. Esses dois exílios ocorreram em virtude do distanciamento que tanto o povo da banda do sul, como de igual modo o povo da banda do norte tiveram de Deus. Pecado como idolatria, feitiçaria, resistência à palavra de Deus, cultos distantes daqueles que Deus tinha ordenado, e também uma grande prática de prostituição fez com que o povo sofresse o pesadelo do exílio. O exílio babilônico foi um dos acontecimentos que mais marcaram a vida e a história do povo de Judá, ou também de Israel, ao ponto de ser considerado um marco divisor na história do povo, que sobraram e restaram da destruição. Se a gente perguntar hoje, se você for para Israel hoje, e chegar lá em Israel e perguntar para os judeus assim, qual foi a maior aflição que o povo passou já em toda a sua história? Eles com pesar irão lembrar do exílio babilônico. Irão chorar, irão lembrar do exílio. Porém, da mesma forma, eu quero voltar toda a nossa atenção agora para o cativeiro de Judá. Esse de Judá, não de Israel, não dos assírios, o da Babilônia. A gente vai voltar nossa atenção para esses. Que da mesma forma que a gente vai trazer a atenção desse povo, a gente vai ver o porquê que Deus fez aquilo. Porém, que essa história possa servir como exemplo para a gente hoje. Essa história, ela possa servir como exemplo para a nossa igreja, o que a desobediência pode fazer com o povo. Nós sabemos que desde o princípio, Deus fez uma aliança com o povo de Israel, de ser o Deus deles e eles o seu povo. Nós conseguimos encontrar essa referência em toda a Escritura, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Se você ler em Deuteronômio capítulo 32, 9, na nova tradução da linguagem de hoje, diz que Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Se você ler em Romanos capítulo 11, vai falar sobre a ingratidão, vai falar sobre o futuro de Israel. Aí Paulo pergunta assim para o povo de Romanos: porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Ainda fala no verso 2 que Deus não rejeitou o seu povo, aquele que de antemão o conheceu. Então vimos que Deus sempre se voltou para Israel com cordas humanas e laços de amor. A lei foi estabelecida para Israel, os mandamentos foram estabelecidos para Israel, os estatutos de igual modo foram estabelecidos para Israel. Porém, cada dia mais o povo de Israel se afastava de Deus. Oséias capítulo 11 também fala sobre a ingratidão de Israel. Deus fala que quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Porém, quanto mais eu chamava, mais ele se desviava da minha presença. Olha o que Deus fala do povo de Israel. Quando Israel era menino, quando eu chamei eles no começo, eu amei eles. Eu amei esse povo. Do Egito eu chamei eles. Porém, quanto mais eu chamava eles, mais eles se desviavam da minha presença. Jeremias capítulo 2 diz que Israel abandonou o Senhor Deus. Deus fala para Jeremias clamar aos ouvidos de Jerusalém dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando era noiva, e de quando me seguia no deserto, numa terra que não semeava. Então Israel era consagrado ao Senhor. Israel era as primícias de sua colheita. Todos os que tentavam contra Israel se faziam culpados. O mal vinha sobre eles. Deus diz que injustiça. Olha o que Deus fala para Israel. Deus fala para Israel assim: que injustiça que os vossos pais acharam em mim, para de mim se afastar. Deus sempre foi com o povo. Você deve conhecer um pouco da história do êxodo, de quando o povo de Israel saiu da escravidão. A Bíblia diz que durante o dia,
Deus protegia o povo com uma coluna de nuvem. E durante a noite Deus protegia com uma coluna de fogo. Por que uma coluna de nuvem de dia? Você sabe que no deserto, no dia, passa de 40 graus. E à noite é menos 0. Então a nuvem protegia do sol. E à noite a coluna de fogo protegia do frio. Olha como Deus cuidava desse povo. A Bíblia diz que eles caminhavam e seus sapatos não gastavam. As suas roupas não envelheciam. Moisés falava assim: Senhor, o povo está com fome. Deus falava: Moisés, amanhã eu vou fazer descer maná para esse povo comer. No outro dia caía a carne do céu. Senhor, o povo está com sede. Moisés, o que tem na mão? Tem um cajado. Então toca na rocha que vai sair água. Jesus disse assim: a água que foi jorrada da rocha era eu. Eu era a água que estava sendo jorrada daquela rocha. Deus sempre mostrou carinho por aquele povo. Ou seja, toda vez que Deus trazia o povo para perto de si, eles mais se desviavam. Jeremias capítulo 2, 11 diz assim, Deus fala para Jeremias: Jeremias, ouve, Jeremias, alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses, todavia, Jeremias, o meu povo me trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Deus irado com o povo, Deus falava para Jeremias: Jeremias, olha para o meio do povo hoje, olha para os kardecistas, olha para os espíritas, olha para aqueles que talvez servem o diabo, olha para essas pessoas, vê se eles trocaram os deuses deles. Não trocaram, mas todavia o meu povo, Jeremias, me trocou por aquilo que não é de nenhum proveito, trocou a sua glória, Jeremias. Deus fala ainda assim no 12: espantai-vos, ó céu, e horrorizai-vos, ó terra, ficai grandemente desolado, diz o Senhor, porque 2 males fez o povo: a mim me deixaram e me trocaram por cisternas, sim, cisternas rotas que não jogam água. Pensa comigo, o povo de Israel trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Deus fala: o povo me deixou, me trocou, deixou a cisterna que jorrava água viva para trocar por uma cisterna que não tinha água. Foi também o que aconteceu no tempo de Moisés no deserto. E o livro de Atos 7,42 fala disso. Fala que Deus se afastou do seu povo e os entregou ao culto de malícia celestial, como proferido pelos profetas. Chegou um determinado momento que Deus fez o quê? Tem muita gente que diz assim: não, Deus não se afasta de mim, sou eu que me afasto dele. Mentira. A Bíblia diz aqui que Deus se afastou do povo. Deus os entregou para a malícia do coração deles. Deus que fez isso. Se a gente estudar os profetas, principalmente os profetas anti-exílio, nós vamos analisar que todos eles proferiram o exílio e o castigo que viria contra o povo se caso não se voltassem para Deus e não se arrependessem das suas atrocidades. Jeremias, ele profetiza 70 anos do cativeiro de Judá, 70 anos. Jeremias capítulo 25, versículo 3 diz que durante 23 anos, Jeremias fala assim para o povo: durante 23 anos eu tenho anunciado o arrependimento para Judá, porém eles não escutaram, não se converteram, não houve pesar pelos pecados, não houve angústia pelo pecado. Jeremias 19,3 diz, Deus falou assim, através de Jeremias: diga, ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: trarei desgraça tal sobre esse lugar, que farei retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso, porque eles me abandonaram, profanaram esse lugar oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram esse lugar com sangue inocente. Olha o que Deus fala sobre isso. Ele continua falando: contudo, nos montes, nos altos dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei e jamais me veio à mente. Olha o que o povo estava fazendo: queimando seus filhos a Baal, tirando os utensílios de adoração do templo. Por isso, certamente, vem dias, diz o Senhor, em que não mais chamarão esse lugar de Tofete.
ou de vale de Ben-Rinom, mas o vale da matança. Vale da matança. Aquele lugar iria ser chamado de Vale da Matança. Eles iriam conhecer aquele lugar como lugar de morte, lugar de sangue. Deus fala assim: esvaziarei esse lugar, os planos de Judá e de Jerusalém, e os farei morrer pela espada perante os seus inimigos, pelas mãos daquele que os persegue, e darei os seus cadáveres como comidas para as aves e os animais. Deus fala assim para o povo de Judá: vocês vão morrer à espada, e o corpo de vocês vão ser jogado no chão, e os cadáveres de vocês vão ser devorados pelos animais e as aves dos céus. As aves de rapina vão devorar o corpo de vocês, homens, mulheres, crianças. Olha como estava se acendendo a ira de Deus. Isso era uma profecia que iria acontecer. Até aqui nesse momento não tinha acontecido nada. Não tinha acontecido nada. Deus fala assim: farei com que essa cidade fique deserta e seja lugar de zombaria. Todos os que passarem por ela ficarão chocados e zombarão todos dos seus ferimentos. Obrigado. É isso aí. Vou botar aqui. Amém. Amém? Dos seus ferimentos eu farei. Esse versículo 9 é muito forte. Isso aqui é muito forte. Jeremias 19, tem como botar ali, Max? Jeremias 19, 9. Olha ali. Olha o que está escrito na Bíblia. O que Deus fala? Falo-eis comer as carnes de seus? De quem? Não é de animal? Quem que vai fazer isso aqui? Falo-eis comer as carnes de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, no cerco e na angústia em que os apertarão os seus inimigos e os que buscavam tirar-lhes a vida. Você já viu isso? O povo de Judá sofreria a tal modo que as mães teriam que pegar seus filhos recém-nascidos, colocar num tacho de água fervendo, cozinhar a carne de cada criança e comer. Pastor, que é isso? Se você não crê, então tem que rasgar essa página da Bíblia. Que a gente não pode ficar só com o Salmo 91, não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. E a pessoa vai e ela começa a se agradar com palavras, que é o que ela quer ouvir. Ela vai para o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode entrar na casa de evangélicos, você vai ver que tem quadros estampados de Salmo 91, tem Bíblia em cima do console, tem Bíblia em cima da escrivania, tem Bíblia em todo lugar, mas aberta em Salmo 91. Mas isso não vem que o pecado de uma nação trouxe tal destruição ao ponto dos homens de Judá ter que comer a carne dos seus próprios filhos, meu Deus do céu, das suas próprias crianças. A Bíblia diz ainda que não era somente filhos, era filho, filhas e as carnes, olha ali, cada um comerá a carne do seu próximo. Meu amigo, imagina, né? Era quem pudesse viver naquele tempo, porque você anda na rua, alguém com fome ia te atacar, te matar e cozinhar a sua carne para comer. Era assim que acontecia no passado. Joel capítulo 2 diz assim: tocai a buzina em Sião. Algumas Bíblias dizem: tocai a trombeta em Sião. Dai voz de rebote no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está próximo. Dias de escuridade, de densas trevas, a qual desde o tempo antigo nunca houve e nem haverá depois. Grande é o dia do Senhor, um dia muito terrível. Quem poderá suportar? Isaías 39:5 diz, Isaías falou para Ezequiel assim, que a palavra do Senhor dos exércitos: eis que virão dias em que tudo que houver em tua casa será levado para a Babilônia, até os seus filhos serão levados. Miqueias capítulo 1 versículo 8 diz: por isso lamento e uivo, despojado e nu, faço lamentações porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá. Miqueias, ele chorava amargamente, ele uivava, lamentos nu, meu Deus do céu, nu. Pensa um homem passando na rua, nu, alguém chorando, a gente ia chamar de louco, é ou não é?
Naquele tempo, Miqueias passava nas ruas, lamentando, uivando, com choro, lamento, nu, despojando. Faço lamentações porque as feridas de Judá são incuráveis. São incuráveis. O mal chegou até Judá, ainda ele fala. Sanfonias capítulo 1, versículo 2 diz, Deus diz assim, de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra. Isso que eu estou passando pelos profetas, hein? Exterminarei os homens de sobre a terra. Sanfonias capítulo 1, versículo 7 diz assim, cala-te diante do Senhor, pois o dia do Senhor está perto. Naqueles dias, diz o Senhor, farei ouvir gritos, uivos, lamentos, após as advertências dos profetas pela palavra do Senhor, sem ter obtido nenhum êxito. Então, Deus se cumpre ou cumpre a ira de Deus. Jeremias prega durante 23 anos, o povo não se converte. Os profetas falam, Judá, vocês vão ser levados ao cativeiro. Vocês, mulheres, vão ter que cozinhar o filho de vocês num tacho de água, hein? Fervendo. E não somente vocês vão comer, o próximo também. Pensa comigo. A Bíblia diz assim, que chegou um determinado momento que as mulheres gritavam nas praças, falando assim, bem-aventurado aqueles que morreram à espada, do que os que estão morrendo da fome. Pensa no canibalismo que era aquele lugar. As mulheres, elas ansiavam ser mortas pela espada e não da fome. Quando chegaram num certo vilarejo, os homens falavam assim, sai daqui, seus malditos, vocês foram amaldiçoados pelo Deus de Israel. Olha a vergonha daquele povo, olha o tamanho pecado que consumiu aquela nação, tudo porque deixaram o Senhor teu Deus, no momento em que Ele os guiava pelas suas mãos, Ou seja, depois de tudo isso, Deus aplaca a sua ira contra o povo de Israel. Ezequiel, um profeta pré-exílico, estava no exílio. Ezequiel, por sua vez, sendo profeta pré-exílico, anunciou o começo do pesadelo que marcou a nação de Judá. Ezequiel capítulo 6, versículo 9, Deus fala que o povo, no momento do sofrimento, se lembraria das suas palavras. Ezequiel fala assim, no momento do sofrimento de vocês, vocês vão lembrar de tudo que os profetas, eles predizeram para vocês. Vocês vão lembrar. Igreja da Presbiteriana de Gaspar, no momento do sofrimento de vocês, vocês vão lembrar do que o pastor Maxwell pregou aqui. Vocês vão lembrar do que a gente está pregando hoje. Vocês vão lembrar. E o dia do sofrimento, eu não estou falando que você está passando um problema no casamento, não estou falando que você está passando por uma situação de uma doença incurável. Nós estamos falando do dia, da ira de Deus, que há de cair sobre todos. Naquele momento, nós lembraremos de tudo que foi pregado. Por isso que a palavra é um escape, para que a gente possa não chegar naquele dia e ser pego de surpresa. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viesse minar sua casa, ele estaria preparado. Estaria preparado. Se nós soubéssemos o momento que Jesus voltaria, todos estariam preparados. Eu tenho certeza do que eu vou falar aqui agora. Se você soubesse com toda certeza que Jesus voltaria daqui a 2 minutos, eu duvido que vocês estariam tranquilos na cadeira agora. Eu duvido. Tranquilos assim, eu só estou esperando. Ah, meu camarada, se Deus falasse agora assim, daqui a 2 minutos eu estou enviando meu filho para buscar a igreja. Tinha gente que ia dar gritos, uivos, lamentos, porque elas sabem o que fizeram hoje. Essa semana, esse mês. Eu falava na igreja sem mácula ontem. Você quer saber se você é de Deus? Não é aqui dentro. É quando você está no seu quarto sozinho, com o seu celular. Homens, principalmente homens, né? Escondido no celular, pornografia, de todos, a mulher não está vendo. Mas a Bíblia diz assim, que os olhos do Senhor estão sobre todos, para dar a cada um segundo o fruto das suas obras, das suas ações. É muito fácil ser cristão dentro da igreja, muito fácil. Agora homens, mulheres, quando estão sozinhos, quando ninguém está vendo. Eu falava na igreja ontem, você homem, talvez que tenha esse maldito vício da pornografia, você tem coragem de chegar em cima do altar aqui e assistir um vídeo desse? Não, pastor. Mas por que escondido faz? Então quer dizer que você teme mais isso aqui do que o seu quarto secreto. Porque Mateus capítulo 6, versículo 6 fala assim, quando você orar, entra no seu
quarto, fecha a sua porta e ora em secreto, porque em secreto o Senhor te recompensará. O seu maior altar não é esse aqui, é dentro da sua casa, é dentro do seu quarto. Orar aqui é fácil, orar em casa não é fácil. Orar na igreja é muito fácil. Por isso que Deus falou, comece pelo meu santuário, porque sabe que dentro do santuário de Deus, me perdoe a minha expressão que eu vou falar para vocês agora. A Bíblia diz assim, que nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que são chamados filhos de Abraão são verdadeiramente filhos da promessa. Nem todos. Então é fácil a gente ser cristão na igreja. Os fariseus eram assim. Mas Jesus disse assim, fariseus hipócritas, fazendo isso vocês se tornam 2 vezes mais filhos do diabo. Vocês não entram e impeçam para que outros entram também. É o tipo de cristão que é cristão na igreja, mas não pratica em casa. Amém? Ou seja, Deus fala que no momento do sofrimento, o povo se lembraria das palavras que estavam sendo pregadas. E que Deus se quebrantaria por causa do coração dissoluto que se desviaram do Senhor. Calma aí, a gente não chegou ainda na parte principal. Deus disse que eles teriam nojo de si mesmo, por causa dos males que eles fizeram, que traria a espada sobre o povo e colocaria os seus cadáveres e de seus filhos junto dos seus ídolos. Está escrito em Ezequiel 6:9 em diante, você pode ler. Então Deus faria isso. No capítulo 6:12, Deus diz que os que estiverem longe morrerão da peste, os que estiverem perto morrerão da espada, e os que sobraram morrerão da fome, e assim cumprirei a minha ira sobre eles, diz o Senhor. No livro de Ezequiel, capítulo 7, é o ultimato, aonde a profecia dos profetas se cumpre. Deus diz assim no capítulo 7 em diante, Deus diz que agora vem o fim sobre ti, a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos. No verso 4, Deus diz, os meus olhos não te poupará, e nem terei piedade de ti, não terei piedade de ti. Se você ler Lamentações capítulo 1, versículo 1, diz, como jaz solitária a cidade que outrora populosa, como jaz solitária, meu Deus, tornou-se como uma viúva, a que foi grande entre as nações. Chora e chora de noite, as suas lágrimas correm pela face, e não tem quem console. Judá foi levado ao exílio, afligido e sobre grande servidão. Os caminhos de Sião estão de lutos, todas as suas portas estão desoladas, todos os seus caminhos foram queimados ao fogo, os seus sacerdotes gemem. Lamentações 1:5 diz que por causa da multidão de seus pecados e das suas prevaricações, os seus filhinhos foram levados ao exílio. Lamentações capítulo 1:15 diz assim, diz o Senhor, olha só, Lamentações 1:15 diz que o Senhor pisou como num lagar a filha de Judá. Lá na parte B, lá embaixo lá, o Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Alguém já viu como se faz vinho? Um tacho cheio de uva, eles fazem o quê? Pisam, né? Sabe o que a Bíblia fala? Isaías, capítulo 63. Quem é esse que vem de Edom, vestido de Bosra, poderoso para salvar? Tem como botar Isaías 63 aí, Max? Olha só o que diz Isaías 63. Quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com veste de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o teu traje e as suas vestes como os daquele que pisa uvas no lagar? Olha o que ele fala. O lagar, Deus falando, eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor a esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Pastor, isso aconteceu lá no Velho Testamento, né?
Apocalipse 19:15 diz que ele mesmo, Apocalipse, Novo Testamento, que ele mesmo pisará o povo como se esmaga a uva no lagar. Isso aqui é muito forte, gente. É coisa séria. Da mesma maneira que os viticultores esmagavam a uva no lagar, a Bíblia diz que é assim que ele vai fazer com o pecador no último dia. Isaías 63 diz que o sangue dos pecadores vertiam nas vestes dele, que era branca. Isso aconteceu em Judá da mesma forma. Deus mesmo falou. Lamentações 1:15 diz: o Senhor pisou como num lagar a filha de Judá. Lamentações 2:11 diz: com lágrimas se consumiram os nossos olhos. Turbados está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia, pois desfalecem os meninos, desfalecem as crianças de peito pelas ruas, meu Deus do céu. O coração de Judá clama ao Senhor. Choram as suas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Não te dê descanso, não parem de chorar. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, nas madrugadas. Levanta a eles as mãos pela vida dos seus filhinhos, ó Judá, porque eles morrerão da fome. O autor de Lamentações diz: o Senhor me fez habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Imagina Jeremias, Ezequiel, aquele povo inteiro, uma nação inteira, com seus corpos, seus cadáveres dentro do templo, e o profeta num ladinho lá chorando, olhando aqueles corpos. Eu avisei, falei para vocês que iria acontecer isso. Falei para vocês que uma hora iria chegar. E a Bíblia diz que ele sozinho, Deus fez ele habitar em lugares tenebrosos, com os que estão mortos para sempre. Lamentações 3:8 diz que ainda quando eu clamo e grito, ele não atende a minha oração. Aquele povo gritava por misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Você sabe qual é o lugar que mais se clama a Deus? No inferno. E não é mais ouvido. Abraão fala assim: ninguém que está aí pode passar para cá, e quem está aqui não pode passar para aí. Chance vocês tiveram. É ou não é? A gente está tendo chance hoje. Todo dia é dia de arrependimento. Certa vez um servo falou para o seu senhor assim: meu senhor, qual que é o melhor dia para mim se... Qual que é o melhor dia para mim se entregar a Deus? Qual que é o melhor, pessoal? Ele falou assim: o melhor dia para se entregar a Deus é o dia da morte. O dia da morte. E ele falou assim: mas meu senhor, eu não sei o dia que eu vou morrer. Então se entrega a ele todo dia. Vocês não sabem o dia que vocês vão morrer. A Bíblia diz que a vida do homem é como uma neblina, que logo aparece e depois desaparece. Da mesma forma, da mesma maneira. É como uma neblina. Hoje a gente está aqui, olha quantos entes queridos do Senhor foi. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes que mais vale o dia do funebre, do velório, do que uma festa, meu Deus do céu. Porque ali se vê o fim de todos os homens. Imagina a Bíblia dizendo que mais vale o dia da morte do que o riso. Mais vale o rosto angustiado de choro do que o sorriso no rosto. Mais vale você entrar numa casa mortuária do que numa festa. A Bíblia fala isso. Pensa como é forte isso. Porque nós não se angustiamos mais pelos nossos pecados. Ou seja, o autor de Lamentações, ele viu o momento de atrocidade, tudo que era falado, o povo não se convertia. Lamentações 4:4, olha o que fala ali. Diz assim: a língua das crianças que mamam ficam apegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe o dê. Os que alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escárlatas se apegaram aos monturos. A versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje diz que os homens mais ricos, que comiam comidas mais finas, comiam o resto de lixo. Chegaram um momento que estavam comendo comida do lixo. Ou seja, vestiam roupas caras, agora vivem no montura de lixo. Versículo 6. O meu povo, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de... Foi muito maior o pecado de Judá do que Sodoma e Gomorra. Mas sabe o que a Bíblia fala para a gente hoje? Que haverá menos rigor
para Sodoma e Gomorra do que para gente. Você acha que isso ali foi atrocidade? Deus ainda vai se compadecer desse povo. A Bíblia diz que vai haver menos rigor para eles do que para a gente. Por quê? Porque hoje nós temos Bíblia. Nós temos pastor para pregar todo dia para vocês. Tem Espírito Santo? No passado não existia Espírito Santo habitando dentro das pessoas. Por isso que o véu se rasgou. Hoje nós somos morada dele. Coríntios capítulo 3, 16 diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e ele habita em vocês? Aquele tempo não havia Espírito Santo morando dentro do homem, ele habitava dentro do templo. Então hoje ele habita dentro da gente. O meu povo tem sido mais castigado do que os moradores de Sodoma, que foi destruído no momento pela mão de Deus. Versículo 9: aqueles que morrerem na guerra foram mais felizes do que os que morreram depois, porque esses foram se acabando devagarinho, por não terem nada para comer. O 10 diz assim: quando Jerusalém foi destruída, mulheres que eram amorosas cozinharam seus próprios filhos e comeram. O Senhor Deus descarregou o seu furor, derramou a dor da sua ira. Ele pôs fogo em Jerusalém e arrasou até o chão. Isso aqui é muito forte. Isso é o que aconteceu no Velho Testamento. Pastor, tem nada a ver para a gente hoje. Aonde que aqueles anjos começaram a matança? Dentro do santuário. Ezequiel capítulo 9, 6 diz: começa pelo meu santuário. O juízo de Judá começou dentro do lugar de adoração. 1 Pedro 4, 17 diz, agora você vai ver o porquê que é para a igreja hoje. 1 Pedro 4, 17 diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de 18? Se é com dificuldade que o justo é salvo, aonde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Aonde que vai começar o juízo? Por nós, pela igreja. Vai começar pela gente. Por quê? Porque nós éramos para ser o porta-voz do evangelho lá fora, estamos levando vergonha, estamos levando escândalo. Nós era para pronunciar esse juízo que viria, e o povo não está fazendo isso, então vai vir primeiramente para a gente. Então Pedro está falando assim, porque chegou a hora, o julgamento, em que a casa de Deus vai começar primeiro conosco. Qual será o fim, então, daqueles que desobedecem o evangelho? Se é com muita dificuldade que o justo será salvo, aonde vai perecer a alma do pecador? Pensa comigo. É com muita dificuldade que a gente é salvo. Não é fácil. A Bíblia diz assim, que o reino dos céus é tomado por esforços, por violência. Tem versão que diz que o reino dos céus é tomado por violência, e somente aquele que se esforça pode obter dele. Tem que ter esforço, tem que ter choro, lamento. Eu não estou falando que você é salvo pelo que você faz, mas para que realmente você demonstre que foi salvo, meu camarada, tem que ter angústia pelo pecado. Ezequiel 9:10 diz que o povo foi julgado pelos seus caminhos. E se você ler Apocalipse 20:12, diz: eu vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse fala isso para a gente hoje. Revelação dos últimos dias. Aquele povo de Judá foi julgado pelas obras. A Bíblia diz que vão se abrir livros e nós seremos julgados pelas obras. De igual modo, o que aconteceu no passado, acontece agora. De igual modo que o povo foi esmagado, como se esmaga a uva na vide, a Bíblia diz em Apocalipse que também nós seremos... Nós não, está repreendido, né? Eu creio que a igreja não. Amém? Vamos dizer que o pecador vai ser esmagado da mesma forma, da mesma maneira, como se esmaga a uva na vide, no lagar. Pastor, tem chance ainda? Claro que tem. A Bíblia diz assim, que se confessares os vossos pecados, Ele é fiel para perdoar.
E também diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Sabe o que o autor de Lamentações fala em Lamentações 3:29? Diz assim, a última, aí encerra. (3:29), 3:29, ô Max, por gentileza. O que está escrito lá? Põe a boca no... Talvez ainda haja... Talvez ainda haja esperança. Ponha a boca... O que é isso, pôr a boca no pó? Deus falou para Isaías assim, Isaías, o homem para qual eu olharei é aquele que aflige a sua alma e abate o seu espírito. Sacrifícios agradáveis ao Senhor é um coração contrito e quebrantado. Esse não desprezará. Se a gente olhar para a palavra, tem chance. Coloca a boca no pó. Talvez ainda haja esperança para a gente. Amém? Aí eu pergunto para vocês, qual foi o dia, antes de você conhecer a verdade, que você viu um pastor contemporâneo pregar isso no altar? Eu tenho certeza que o pastor Maxwell ele prega sem visar alguma condição financeira de membros e dizer assim, eu não posso pregar isso, senão vou machucar alguém. Graças a Deus pela igreja presbiteriana de Gaspar, pessoal. Pode ter certeza que essa igreja aqui foi o tesouro que estava escondido, que foi achado pelo homem viajante. Pastor Maxwell, ele, quando veio a igreja presbiteriana para cá, participei de alguns cultos aqui, participo quase todo domingo. Às vezes eu estou na minha igreja lá, eu não consigo. Mas eu fiz um voto com Deus de querer estar todo domingo aqui, amém? Porque eu também preciso me alimentar. Então dê graças a Deus, porque o tesouro escondido foi achado. O pastor Maxwell, ele prega a verdadeira palavra. Valorize o pastor que vocês têm, pessoal de Gaspar. Como assim o meu povo que está aí, algumas pessoas só, valorizam um pastor que tem lá em Brusque. Amém? Então quando a gente olha aqui para a história do exílio babilônico, isso aconteceu lá, não, vai acontecer também. Apocalipse fala isso, vai acontecer com muita gente. Valorize o evangelho, enquanto busca ao Senhor, enquanto se pode achar. Amém, pessoal? É isso que eu tenho para deixar para vocês nessa noite. Me perdoe, mas é isso que a gente passa lá na igreja. Se você olhar o nosso canal do YouTube, você vai encontrar mais pregações assim do que... A gente não massageia o ego de ninguém. A nossa igreja não é cheia. Até porque o povo não quer ouvir a verdade. É muito mais fácil você ouvir que Deus tem muito para te dar do que tirar, quando eu olho para a palavra que Deus tem muito para tirar do que para te dar. E eu falava num podcast lá em Brusque que Jesus quer acabar com a sua vida. Que isso, pastor? Jesus quer acabar com você, quer acabar com a sua vida. Por quê? Porque Ele quer que você não viva mais a sua vida, mas viva a vida dEle. Amém? Por isso que Ele quer acabar com a sua vida. Ele acabou com a minha vida. Hoje eu vivo a vida dEle. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dEle. Ele foi o castigo que nos trouxe a paz. Sobre as suas pisaduras fomos sarados. Não estamos falando sarados de doença, mas da condenação futura. Hoje nós somos sarados, curados, redimidos pelo sangue daquele que com o sacrifício da cruz, como diz Salmo, que a redenção da alma é caríssima e não há preço que pague, não há preço que pague. Não foi mediante a prata, a ouro e nada perecível, mas foi mediante ao precioso sangue de Cristo naquela cruz, derramado por nós, para que a gente pudesse ter vida hoje. Amém? Então eu encerro o sermão aqui nesse momento. Vai dar continuidade lá, irmão? Vamos aplaudir Jesus, pessoal, que Ele merece o nome.